Programa Zona Esportiva. Apoio cultural, Avenida Tênis Clube. 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e ali você a qualquer momento pode dar uma acessada, ver qual foi o assunto que foi aqui debatido durante o dia, ou mesmo programas anteriores que ficam alojados, dar uma repassada e ver as posições que foram aqui tomadas. Lembrando sempre que nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, promoção mês de agosto, mês dos pais, Ótica Santos. Toda loja com descontos que variam de 15% a 50% e ainda parcela tudo em 10 vezes em todos os cartões. Armações de grau a partir de R$ 69,90 e você pode então parcelar todas as suas compras em 10 vezes. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Graduação Umbra EAD modulares, quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses. Ao final do semestre, você terá cursado até 6 disciplinas de acordo com a sua escolha. Na Umbra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Nosso convidado de hoje, convidado muito especial, nosso parceiro, nosso amigo pessoal, craque de futebol aí, né, do futebol veterano, multicampeão, Renan Brutti. Renan, satisfação recebê-lo aqui, Renan. Satisfação é toda minha, né, Tess? Poder participar do teu programa, a gente bater um papo legal aí, conversar um pouco de futebol, que é o que eu muito gosto de futebol, né, Tess? Exato. O futebol faz parte da tua vida, né, Renan? Já vem no sangue, né, Renan? Eu sempre gostei de jogar futebol, que é diferente, tem pessoas que são torcedores, eu sempre gostei de jogar. Futebol eu sempre gostei de jogar, então sempre comecei a jogar futebol, não como, já era um piazão grande com 17, 18 anos, porque na minha família, meu pai era totalmente contra o futebol, era anti-futebol. Meu avô, por parte de pai também, ele tinha o melhor, quem jogava futebol, ele sempre tinha não era um sujeito legal, então, e como na minha época era diferente, tipo, obedecia muito os pais, eu comecei a jogar futebol quando eu vim para o ginásio, no patronato, bom, ali já saía de casa, daí comecei a dar as fugidinhas, escondido. E casualmente, eu tinha 17, 18 anos, nós tínhamos um treinador lá no Passo da Ferreira, que é o local que eu me criei, que ele me olhou assim, mas esse cara tá jogando, porque todo a gurizada da minha época jogava futebol, e eu não jogava, ficava olhando. De repente tu apareceu, né? Mas quando eu saí de casa, que eu vim estudar aqui na cidade, como se diz, né? O cara, nunca tinha me viu uma vez jogar. Aí ele acabou indo lá em casa, olha, falou pro meu pai, o Renan vai jogar, deixa comigo. Ele era um cara mais velho, não, deixa comigo que eu levo ele comigo, não tem problema. Aí tu comecei a jogar, né? Começou a participar. Então o primeiro time foi no Passo da Ferreira ali. O primeiro time de futebol que abriu a camiseta foi no Passo da Ferreira, aquele time tem camiseta, tem meia. Tá? Depois eu joguei na Estação Experimental um bom tempo, nós tínhamos um time muito bom lá. A Estação Experimental era um bom time. Bom, organizado, a gente tinha o Valmer, que era um cara super organizado. Então, era um time bom, a gente fazia frente para todos os times bons aqui da cidade, eles iam lá, eles custavam ganhar de nós, entendeu? E depois acabei jogando no Medianeiro, estadual também, jogando, Madureira. Sempre como defensor? Sempre zagueiro. Sempre zagueiro. Depois nos veteranos que inventaram que eu sou lateral. Não sou lateral. Sim, mas eu já te conheci ainda jogando como zagueiro. Eu sempre joguei de zagueiro. Apesar da minha baixa estatura, mas eu tinha um posicionamento bom. Eu também não tinha problema de jogar de zagueiro. Mas depois, quando eu vim para os veteranos, aí tinha bastante zagueiro, aí empurraram para um lado, para outro.
e aí acaba jogando. Sai de também. lateral. O Renan, o que eu vejo também, eu te acompanho bastante, e vejo que para ti também o esporte é muito saúde, né? Tu te cuida muito, né, Renan? Isso é importante. É o pessoal saber utilizar como saúde, né? Eu tive meu primeiro professor de educação física foi o Romildo Paz de Oliveira. Sim. Sabe, o Romildo. Teve aqui, inclusive, o Romildo fazendo O programa. Romildo é um cara assim, ó, ele tinha, como técnico, ele é um cara excepcional. Eu joguei handebol, entendeu? E ele era um cara que ele pegava, um cara que não sabia pegar uma bola no handebol e ele deixava, ele é um excelente treinador de, não, futebol não era lugar, mas o handebol, assim, e ele era um cara que exigia bastante parte física da gente. E como o patronato, que era foi o meu colégio que eu vim fazer o ginásio, era um colégio novo também naquela época, né? Então nós jogávamos com 13, 14 anos, nós era infantil, nós jogávamos, disputávamos campo da infanto juvenil. Então, jogos da primavera, jogos de Membuí, que eram jogos e nós disputávamos jogos com o pessoal do Maneco, o Hugo Taylor, Santa Maria, os caras com 17, 18 anos, 16, então tinha uma vantagem. E o Romildo treinava muito uma parte física, né? Ele exigia muito a parte física, além de ser um técnico que cobrava muito na parte técnica, na parte física. E eu peguei o gosto, sabe? E eu sempre continuei independente, eu estava no colégio, estava estudando ou não, eu sempre corri, eu sempre andei, você sabe, sempre caminhei bastante, entendeu? E o outro problema também que eu tenho é engordar, né, Tess? Eu tenho tendência a engordar, se eu me descuidar um pouquinho, eu sou baixinho, imagina, se o cara fica gordo... É que o teu organismo se habituou, né, com o então trabalho físico. Gosto de caminhar, agora não estou correndo tanto porque o joelho me judia, eu tive um problema de tendão, problema no ligamento do tornozelo também, mas sempre dá uma corridinha, caminhadinha, para poder... Além do handebol, do futebol, algum outro esporte te chamou aí, Renan? Não, eu joguei handebol, só entendeu? Porque no patronato na época de colégio. Na época de colégio, porque o Romildo, ele gostava muito do handebol, entendeu? E ele, daí não tinha, acabamos jogando, entendeu? Jogando handebol e futebol, né? Tu sempre foi um cara que a gente acompanha e vê que o futebol fez com que tu tivesse uma parceria muito grande, um ciclo de relacionamento vasto. Sempre tu fosse companheiro e parceiro de muita gente. Para ti o esporte foi um elo de contato com a sociedade, né? Eu sempre comento, porque teve épocas que tinha gente que comentava que eu era um zagueiro desviril, que eu era um cara maldoso, de campo, entendeu? Assim, de campo é uma coisa. Mas eu não tenho inimigos nenhum quando eu estou com 60 anos, e eu joguei primeiro quadro na época, que era uma época que chegou quando o Derli Vargas foi o presidente da Liga, um campeonato grande, e eu não tenho um inimigo do futebol, entendeu? Um inimigo do futebol. Sempre de campo, não tenho um inimigo, só tenho amigos, e conhecidos, entendeu? Isso aí me gerou muita amizade, e amizades boas. Conheci muitas pessoas que excelente, entendeu? O futebol só me trouxe coisa boa, entendeu? Eu não tenho, e eu tenho certeza que eu não tenho nenhum inimigo do futebol, entendeu? Só amigos. Hoje no veterano a gente não consegue desligar a imagem do Renan do Clube Dores, né? O Renan era um líder sempre, né, da equipe dos veteranos das Dores. Em veterano, você chegou a jogar em outra equipe antes de ir para as Dores? O meu caso em veterano, foi uma coisa interessante. Eu tinha 32 anos e tinha aquele campeonato de 33, então já era exceção. E eu fui convidado por um amigo meu para jogar no Juventus, que era um time bom. Tinha um amistoso Juventus e Montese, antes do campeonato, aqui no Aliado. Daí eu cheguei lá, a diretoria do Juventus tinha 4 exceções, eram 3 exceções e tinha 4. E daí, assim, é claro, tinha os dois, acho que parece que era um centroavante, um frente, um meia. E dificilmente o cara vai queimar uma exceção com um zagueiro, né? Porque geralmente o zagueiro, eu penso que se arruma. Né? Não, é mais fácil. A gente tem, a minha mentalidade também na exceção, nós tínhamos lá no Dores, a exceção tem que resolver, entendeu? Aí eu acabei o Milton Bianchini, o goleiro, que era meu amigão há anos, entendeu? Fora do futebol, entendeu? O Milton era o goleiro do Montese, entendeu? Ele trabalhava na Randon, né? Mas ainda está na Randon, sei lá, nunca mais viu. Eu não sei onde é que o Milton está trabalhando agora. Nunca mais viu. Eu conheci ele no Unibanco, trabalhando no Unibanco. Aí o Milton, o que está fazendo aí, Renan? Daí eu disse, não, eu vim para jogar hoje um jogo, mas casualmente lá tem 4 exceções e a diretoria lá optou por optar por outras. Disse, não, mas tu tem idade? Não, eu sou exceção. Disse, não, mas tu é exceção, tu vai jogar conosco. Daí eu joguei no Montese, joguei
meu primeiro, um curto espaço no Montese, que foi aquele campeonato Centro-Serra que teve ali, entendeu? Durou pouco ali, foi poucas rodadas até, teve uma intervenção aí da dupla Rio-Nau na justiça, porque... Sei. Eu me lembro alguma coisa aí. Aí eu tinha um time aí, que o Pelego jogava, o Unicão, o Renato, meu irmão jogavam, que era o Móveis Mitre. Aí o Móveis Mitre não mandou muito, terminou, que era um time meio da empresa ali, do Tadeu, ali, pessoal, né? Aí o Pelego fundou o Veterano das Dores. Daí, como o Pelego fundou o Veterano das Dores, e o Renato, meu irmão jogava lá, daí o Pelego, não, tu é exceção, sou exceção. Não, então tu vai jogar conosco. Acabei jogando lá, sempre joguei lá. E aí foi para as Dores? Foi para as Dores. Aí já, desde que as Dores começou a despontar, eu sempre era uma liderança, por isso que eu digo que a gente não consegue desvincular o teu nome das Dores. Eu praticamente joguei sempre nas Dores, né? Acompanhou, sempre fez acompanhamento. Essa parada agora, né? Isso aí afastou um pouco de gente, perdemos alguns parceiros, né? Infelizmente. Mas, como tudo na vida, a gente tem que levar como lição, aprende, sempre se aprende alguma coisa. E eu acho que se aprendeu muito da importância desse campeonato de veteranos, né? Porque nos últimos anos estava vendo que estava meio a coisa meio levada meio que no empurrão, alguns não estavam valorizando muito, você estavam esculhambando um pouco. Não digo que estavam bagunçando, mas alguns estavam já levando para o outro lado a competição. Com a falta da competição, a gente vê muita gente dizendo, poxa, agora que eu estou vendo como era bom, como era importante para a minha saúde, para a saúde mental, para a saúde do corpo. Eu acho que agora, nesse retorno, é o momento da gente fazer essa reflexão, né, Renan, e ver da importância desse sábado de tarde ali, né, desse companheirismo, dessa parceria e do cuidado durante a semana que tem que se ter, né? Essa volta agora, assim, não tem dúvida que vai ser uma coisa, vai ser excepcional para a gente dar o valor começa pela saúde. Você, durante a semana, você cuida para jogar sábado. Não adianta, porque todos os velhinhos se cuidam, entendeu? Porque é uma competição, não adianta, os caras se cuidam. Não é uma pelada, é uma competição, né? E até quanto mais idade se tem, o cara tem mais tempo para isso. Claro, a gurizada que joga 40, aí, 35, eles têm trabalho. Mas eles vão para academia e se cuidam. Também se cuidam, porque é uma competição sadia, né? E o campeonato, principalmente quando o Vitor Hugo sempre foi bem organizado. Agora o pessoal pegou aí, mas estava organizado. Tem, né? É bom. É um dos campeonatos mais organizados que existe. Sim. A gente que anda bastante aí, Tess, vai na cidade, mas lá tem um campeonato bom. Lá tem um campeonato. Todo mundo começa. Realmente, nosso campeonato é bom. Porque os incidentes às vezes sempre tem, né, Tess? O que eu comento assim, bagunçar, não é fazer bagunça. É que alguns, por qualquer coisinha, estavam arrumando briga, puxando confusão. Hoje talvez valorize um pouco mais as coisas. Isso aí. Mas isso aí, né, Tess, principalmente naquela modalidade de 50 para frente, dificilmente tu vê isso, né? Os caras mais novos estão com. Eles têm mais. Como se diz, rivalidade. Mais rivalidade, entendeu? Então já vem aquela rivalidade do primeiro quadro, às vezes ele ainda, o cara com pouca idade, tem 35, 40 anos, 40 anos, mas não é um veterano ainda, ele às vezes traz uma rivalidade que nem é do futebol, é do bairro, porque eu sou do bairro tal, não posso ir para o bairro tal, mas é bom que parou e eles vão dar valor para isso, que se continuar com essa rivalidade, levando para o lado ruim a rivalidade, né? O campeonato não vai andar, né? Com certeza. O importante, né, Renan, agora também o pessoal se dê conta dessa volta, vai acontecer a volta, com certeza, tinha que acontecer, é um novo amanhã, né, que nós estamos tendo. Mas nós temos que continuar tendo alguns cuidados, né, Renan? Mesmo assim, a gente está vacinado, mas tem que cuidar muito, quando tiver muita aglomeração, tem alguns cuidados, o álcool gel, se manter, porque não é que a gente vá correr risco mais, assim, tentando vacinar, nós corremos tanto risco de doença grave, mas nós podemos nos contaminar e contaminar alguém. Então, se o pessoal tiver, por exemplo, no final de semana, que eu digo sempre, né, Renan, está com gripe, alguma coisa, está com medo, não vai. Porque lembra que lá são teus parceiros que estão lá, né? É importante a consciência da pessoa. Exatamente. O cara tem que ser consciente. Se todos tiverem consciência, não tem risco. Tem que ser consciência. Porque ele está ruim, se ele acha que ele tem algum. Ele não deve ir. O próprio colega dele, um amigo, está lá, tchê, mas por que tu veio? Tu não está legal, cara? Vamos, né? Eu acho que tem que ter consciência. Se tiver essa consciência, a gente vai tranquilo. Isso é senão terrível. Pode contaminar e pode até prejudicar o próprio campeonato. De repente começa a haver um acúmulo de contaminação
contaminações, para tudo. Foi o que aconteceu esses dias aí em janeiro. Lembra que aconteceu isso em janeiro? Sim. Começou... Abriu, todo mundo foi para a praia, aí começou aquela loucuragem, trancou tudo, né? estourou tudo. Se fosse tudo com os seus devidos cuidados que deveriam ter, atender talvez não teria parado, né? Então, a gente não é que a gente não apregou e que não vai haver confraternização, é para isso que existe nosso veterano, né? Claro. Vai haver confraternização com o amigo, parceiro, a cervejinha, o churrasquinho, o jogo, mas é só aquilo, se tu estiver sentindo alguma coisa, não vai. Claro. Eu tô resfriado aí, Tá com sintoma, alguma coisa? Não sei se eu vou esperar, não vou. Pronto, evita. Ou vai fazer o teste. Que hoje nas farmácias tem teste, né? É rápido, 20 né? minutos tu tem resultado. Fica sentado ali esperando. 20 minutos tem resultado. Sai com ele no... Aí vai tranquilo jogar teu futebol. Mas vamos evitar, assim, de correr os riscos de passarmos para os nossos parceiros, nossos companheiros, né? A palavra primordial nisso aí chama-se conscientização. Exatamente. Se nós não tivermos conscientização, a gente está correndo risco sempre e causando dano para as pessoas que estão junto conosco, né, tia? Pessoas que não tem nada a ver, às vezes, se você está com um problema ou alguém está com um problema ali, vai causar um dano. Porque mesmo que tu não tenha um problema grave, mas tu vai ter que ficar 10, 14 dias aí de quarentena, às vezes o cara é profissional, precisa do dia a dia para trabalhar, para viver, né? E aí tem alguns que têm condições de bancar esses 14 dias, é um prejuízo, mas tu passa, mas tem uns que vivem de um dia para outro. Sabe que nós temos companheiros e parceiros que vivem de um dia para outro. Se tu parar 14 dias, vai passar dificuldades. Então só isso que a gente pede. Vamos ter essa conscientização, como dizia, a palavra-chave conscientização, o Renan colocou muito bem. A gente está com problema, não vai no jogo. Perde um jogo, mas não bota em risco seus companheiros aí, né? Tu sempre foi dores, vai continuar sendo dores, né? As dores Mas olha, enquanto tiver dores, vamos continuar, porque a turma é muito boa, né? Claro. Lá nós temos uma família, né? A gente tem lá, tu vê, tem jogadores lá que fazem 25 anos que nós jogamos junto. Mas, tu vê, 60 para 33, tem eu tenho uma gratidão muito, muito grande pelo grupo das dores, Renan. Tu estava lá, inclusive, lá. Quando eu tive a perda da minha primeira esposa, o pessoal me levou para lá, você te lembra disso aí, né? O Figueiredo, o pessoal me levou para me acolheram super bem, me deram uma baita força, eu fiquei 2, 3 anos lá com o grupo das dores, e realmente aí deu para sentir que de fora tu pensa que é uma coisa, depois que tu entra lá dentro, tu vê que é uma parceria, não tem nada do que as pessoas apregou. Realmente lá, mesmo sendo uma potência, se torna uma potência, uma equipe se torna uma equipe vencedora, o Clube 12 dificilmente perde um título, mas não existe trairagem, não existe nada, é uma parceria fantástica lá dentro, né, Renan? Só quem passou por ali sabe disso. Realmente, que só quem está lá dentro, que está no grupo ou que passou, que pode falar isso aí. É essa questão que você falou uma coisa assim, as pessoas comentavam em relação ao Clube Dores, time Dores, que é uma panela. Nunca foi panela. Todo mundo tem chance de jogar lá no nosso time. Todo mundo foi. Toda pessoa que quer jogar lá, se eu quero jogar no teu time, joga lá. Nunca existiu isso aí. Principalmente da parte do Pelego. O Pelego foi um cara assim, não, nós temos aberto a todo mundo aqui. Claro, que às vezes é o seguinte, tu também tem que ter consciência, né, Tess? Pô, o time das Dores é bom. Eu não estou tecnicamente ao nível do cara. Né? Eu não estou tecnicamente ao nível do cara. Eu não vou participar, mas não que não possa participar do grupo, vai participar, só que o cara às vezes vai jogar menos que os outros. Aí eu tinha pessoas que cobravam isso do Vitor Hugo. Havia até próprios sócios mesmo. Porque isso não é uma panela, é um time, né? Como tudo, né, Tess? No teu trabalho, tu tem que tentar trazer o que dê melhor para o teu negócio andar bem, né? Entendeu? Com certeza. Quem é o diretor lá agora de 60? Antes era o Gentil que comandava, né? Continua o Gentil? Continua o Gentil. Gentil também é um cara que trabalha muito bem também. Um cara bom, gentil. Um cara, trabalhador, gosta de futebol. Tem que gostar, né? O cara, para se envolver com futebol amador, tem que gostar. Tem que ter uma paixão, tem que gostar. Principalmente o que não joga, porque o que joga não vai jogar. O cara que não joga. E só se envolve para trabalhar, para se estressar. Assim. Às vezes os caras comentam assim, no futebol, no veterano, aí até no futebol, nos primeiros 4. Porque esse cara é esse cara, que ele é isso, ele é aquilo. Tu vê, mas o cara, ele deixa durante a semana, a família dele em casa à noite, para ir numa reunião lá. Ele deixa de trabalhar às vezes.
Ele pega dinheiro do bolso dele, às vezes ele vai lá, compra, ajeita, para depois tentar buscar, às vezes não consegue buscar o que ele botou. Então essas pessoas são louváveis. Às vezes o cara comenta, porque ele se baita isso. Não, de tchê, você está jogando hoje por causa que aquele cara está arrumando. Então ele não é isso que está dizendo. Vai lá carregar o saco vai lá, vai levar para lavar. Então essas pessoas aí, Vitor Hugo da Casa, o próprio Jânio, o seu Horácio, tem o pessoal de Camobi, Vila Figueira, que o pessoal lá também. Juventude, Beto, o pessoal do Montes ali. Fala Juventude, fala em Beto, fala Palmeiras, fala São Darcy. São Darcy, o pessoal todo, tem mais outro pessoal da Zona Norte, lá mesmo. Sim, ali, tem. Aqueles caras lá, às vezes pessoas com poder aquisitivo baixo, os caras tiram do próprio salário deles da família para fazer o futebol lá. O Gilberto Charrua, o Gilberto. Quantos anos o pessoal envolvido, essas pessoas aí são louváveis, né? Essas pessoas você tem que enaltecer eles sempre. Às vezes, quando eles cometem uma falha, para eles é uma falha, tu pensa que ele está falhando, mas na realidade ele não está, ele está achando que está vendo certo. Mas tem que dar uma oportunidade para o sujeito ele também, porque ele é sozinho às vezes para decidir isso aí. Né? Com certeza. Então essas pessoas são pessoas extremamente... isso aí, se não existisse eles, não tinha futebol, né? Porque eu não vou lá toda hora carregar coisa. Outra coisa, eu lá escutar o cara às vezes falar uma bobagem. Tu botou teste de jogar, por que não botou fulano? Tem que estar aguentando, né? Aquelas coisas, entendeu? Às vezes depois do jogo, eu sempre fazia parte, tu termina, às vezes tu perdeu o jogo, já está... E vem o barulho já está para baixo, ainda vem o cara no teu ouvido. Tu perdeu às vezes sexta de noite, preocupado, buscando isso, buscando aquilo, ligando para o sujeito, arrumando carona para outro, aí terminou o jogo, tu perdeu, o cara ainda vem de sacanagem. E tu tá pronto, né? Porque o Pelego me disse aqui que ele quer já em final de agosto, eles começam o campeonato. A última partida que eu joguei foi em novembro de 2019. Não joguei mais. Tá na hora de bater uma bolinha. Então. Foi aquela partida que o time do Marqueto acabou nos tirando fora. Eles tinham a vantagem, nós não conseguimos ganhar deles, empatamos duas, entendeu? Então, foi em novembro de 2019. Que eu tenho um problema no meu joelho, né? Meu joelho faz anos, desde o tempo do primeiro quadro. Era para fazer a cirurgia, tu vai sempre protelando. Então tem época que ele está tranquilo, épocas que ele me incomoda. Então, aí nós temos o Padilha, que é o nosso anjo da guarda, vai lá, ele dá uma arrumada, né? E daí eu dei uma recuperada, mas continuo caminhando nas minhas corridas aí, entendeu? Só não joguei mais. Faz um reforcinho agora no SBS que vai recomeçar as coisas. Tô fazendo, tem uma areinha ali. O reforço é a melhor coisa, reforço muscular para o joelho, né? Tem que reforça a musculatura. Senão tu não consegue andar mais. E os filhos, alguém deu pro futebol, meu? Todos jogam, só que tem dois que são, nem tu, são goleiro, o João Pedro é goleiro. João Pedro é goleiro, eu sabia que goleiro é goleiro. E o Cris é goleiro também. Ele sabe que tanto o Cris quanto o João Pedro, o João Pedro tá gordo, né? E o Cris também engordou, mas era um bom goleiro. Qualquer um deles tem altura também. Sim. E o Pablo joga direitinho, joga no meio campo, sabe? O Pablo eu já vi jogando. Uma petequeada, joga direitinho. De repente já estão com o veterano, eu também longe. 36, né? O Pablo já dá para chegar. O Pablo já dá para dar uma corridinha. Legal, Renan, que bom tê-lo aqui com a gente, sabe? Vamos ver se a gente se encontra mais vezes agora na beira do campo, né? No início das competições aí, e que tudo corra bem, né? Que a gente tem um novo amanhã, um novo retorno, uma nova vida com saúde, bastante, que a gente supere esse ano e meio que a gente passou aí, né? Graças a Deus, tomara que volte logo, né? Até se Deus iluminar para a gente conseguir jogar de novo aí. E ter a nossa turma de fim de semana, os amigos que estão distante, né? Acaba se distanciando. Sim. E a gente tem que dar graças a Deus por ter passado bem física e mentalmente, né? Porque isso aí também afeta muito, né? Muito. A falta do contato social é complicado. Graças a Deus a gente consegue ir levando tranquilo, né? Bem. Tranquilo, né? Temos que só agradecer a Deus por isso aí, né? Renan, muito obrigado pela tua vinda aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade. Né? Vamos continuar nos encontrando por aí. Vamos sim. E para quem não sabe, ele é meu padrinho de casamento, Renan. Né? Grande abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história.